a gente vai ter aqui agora uma aula de seleção de materiais na parte de propriedades, principalmente aqui de materiais metálicos, só para a gente finalizar esse overview aqui sobre os tipos de materiais que a gente pode selecionar. Para quem não me conhece, sou o Júlio, sou professor aqui na parte de engenharia de materiais e inspeção. Vamos começar na nossa aula. A gente já viu bastante aqui, né? A gente deu uma revisada com foco em materiais não metálicos, que são materiais que a gente tende a não ver tanto assim, de uma maneira geral, principalmente o pessoal de mecânica, né? O pessoal de materiais tende a ver um pouquinho mais essas propriedades, mas metais é algo que ali já está mais no nosso dia a dia, até o pessoal que trabalha na indústria, a gente utiliza bastante os materiais metálicos. O que eu quero aqui é a gente dar uma revisada geral em algumas propriedades mecânicas para a gente entender, propriedades mecânicas e outras também para a gente entender como que esse material vai se comportar para depois a gente poder determinar na hora de seleção qual que seria um material mais indicado. Vamos começar olhando aqui algumas características gerais das ligas metálicas. A gente tinha conversado que materiais cerâmicos eles têm uma característica que ele tem uma boa resistência, ele tem uma boa modularidade, porém ele não vai ter dutilidade, não vai ter tenacidade à fratura. O que a gente vê diferente aqui dos materiais metálicos. Mas mesmo os materiais metálicos a gente tem uma variação muito grande aqui de resistência. Por exemplo, quando a gente está falando em resistência à tração, principalmente aqui em materiais que tendem a ser mais puros, já a gente vai ver outros tipos de liga, a gente tem uma variação de resistência mecânica desde 90 MPa até 655 MPa. O aço aqui, por exemplo, 1020, que é um aço muito comum, acho que é o mais utilizado ali na indústria de uma forma geral, ele tem uma resistência de 380 MPa, aliada aqui a uma dutilidade em 50 milímetros de 25%. Se vocês forem olhar, ele tem os materiais metálicos de maneira geral, eles apresentam uma boa dutilidade, ou seja, eles têm uma capacidade ali, muitas vezes, de deformar antes de falhar. Isso é muito interessante quando a gente está fazendo principalmente projetos estruturais, porque você quer observar, muitas vezes, como está o andamento desse material em termos de resistência, e se ele tiver algum dano, que não seja um dano que fale de uma maneira catastrófica. E a capacidade de deformação, ela é muito interessante para isso. Quando a gente vai olhar aqui mais específico outras propriedades em comparação com outros materiais de maneira geral, né? Vamos focar aqui em metais, mas vamos comparar com outros materiais que a gente está trabalhando, que é o cerâmico e o polímero. Quando a gente está falando em tensão de escoamento, né, a gente pode observar que algumas ligas, olha só, ligas de alumínio, essas ligas aqui são ligas de alumínio de alto desempenho, utilizado na indústria aeronáutica, são as ligas 70-75 tratadas e envelhecidas. Né? Inclusive, esse aqui é o tratamento que a gente viu lá na aula de endurecimento, né? Quando a gente tem uma precipitação ali, um endurecimento por precipitação e envelhecimento. É essa liga, esse T6 aqui, significa que o material ele foi tratado e envelhecido. Então, você tem a liga 70-75, que é 20-24. Se vocês observarem, ela tem uma resistência bem legal, né? Chega até 495 MPa, com a vantagem que o alumínio é um material pouco denso, né? Então ele é um material muito utilizado na indústria aeronáutica por conta disso. Ele tem uma propriedade de material metálico, ele é bem resistente, ele tem uma densidade bem abaixo que os outros materiais. Quando a gente vai ver o K1C aqui, ó, ele tem um K1C abaixo dos metais tradicionais, mas ele tem um K1C elevado. Quando a gente vai para as ligas, a gente chegou a falar bastante da 4340 na aula de tratamento térmico. A liga de titânio ela está aqui, gente, mas ela é uma liga bem pesada, diferente da liga de alumínio. Porém, tem suas propriedades aqui de interesse. Mas aqui, voltando para as ligas de 4340, né, temperada e revenida, olha a diferença de escala de resistência. Né? A resistência aqui tem uma ordem de 1400 MPa, 1640 MPa. A liga 4340 é uma liga muito resistente e ela é uma das mais utilizadas assim para quando eu tenho um equipamento de maior desempenho. Né? Aqui ele chega até 1640 MPa, 1420 MPa de yield strength, e ele ainda assim tem uma elevada tenacidade à fratura. Olha aqui, ele tem uma tenacidade à fratura de 87 MPa raiz de metro. Quando a gente está comparando com as cerâmicas que tem a maior tenacidade à fratura possível, o máximo que você vai ver numa cerâmica vai ser ali, ó, 12 MPa raiz de metro. Né? Uma cerâmica muito tenaz, que é de alta tecnologia desenvolvida, ela vai ter ali no máximo 20 MPa raiz de metro. Né? Para cerâmicas assim, bem avançadas mesmo. Normalmente até a gente considera até material compósito, porque ela é uma mistura de duas cerâmicas. Mas aqui, olha aqui a ordem de escala. K1C dos materiais cerâmicos. Ele está variando aqui normalmente, né, entre 0,21 até no máximo, né? Nesse caso aqui 5, mas a gente pode considerar 10,
porque tem as cerâmicas com mecanismos de aumento de resistência, com um mecanismo de aumento de tenacidade. Se vocês observarem, ele não tem aqui yield strength. Por quê? Porque a cerâmica ela não escoa, ela vai fraturar. Uma característica da cerâmica é que quando você tiver a falha dele, vai ser por fratura. Materiais poliméricos. A escala de resistência dos materiais poliméricos em termos de tensão de escoamento é 1/10 do material metálico. Então aqui um policarbonato, que é um material aqui, o polimetilmetacrilato, poliestireno, ele vai ter no máximo aqui uma resistência na ordem de 100 MPa. Dificilmente você vai ver um material polimérico com uma resistência muito acima disso, uns 150 talvez, né? O polimérico puro, não o compósito. Enquanto o menor dos metais ali, o metal, a gente tinha visto ali o 1020, né? Ele tem 380 MPa, uma liga de cobre tem 200 MPa. Então, ele tem uma resistência bem baixa em relação aos metais. E também a tenacidade e a fratura dos polímeros, eles não são legais, porque ele não vai ter ali uma capacidade de resistir a trincas de maneira geral. Ainda em propriedades mecânicas, o que é interessante a gente estar ciente quando a gente está falando ali de seleção de materiais, principalmente materiais aqui metálicos. Fadiga, né? Essas curvas aqui são curvas de fadiga. Né? A gente não chegou a ver fadiga aqui na aula, mas tenho certeza que vocês já estudaram fadiga. E vocês têm aqui a que a gente chama de curva SN, né? Curva SN. Ou a curva de Roller. Né? Cada curva dessa aqui, quando eu chego nesse patamar, a gente chama que é o limite, né, de resistência à fadiga. E a gente tem ligas que são mais resistentes, ligas menos resistentes. Normalmente, ligas ali que têm capacidade de tenacidade à fratura boa, eles vão ter também ali uma boa resistência à fadiga, porque ele vai conseguir absorver bem essa trinca crescer. Por exemplo, o aço 4340, que a gente estava falando, o aço de alta resistência, ele tem ali uma resistência à fadiga bem elevada, junto com ligas de titânio. Mas aí quando a gente vai, por exemplo, num ferro fundido, ele tem uma resistência muito menor para quando a gente está trabalhando em fadiga. Então são ligas aqui, por exemplo, ligas de magnésio, ligas de latão, que são ligas que a gente vai tentar evitar. Uma outra propriedade interessante que a gente chegou a falar um pouquinho nas aulas é aqui a questão de resistência ao impacto, né? Transição dúctil frágil. A transição dúctil frágil ela é importante para a seleção de materiais metálicos quando eu estou falando ali em termos de qual temperatura eu vou estar trabalhando. Então, se a questão está falando, quero trabalhar em temperaturas de menos 40 graus Celsius, eu tenho aqui no meu almoxarifado um aço inox austenítico, né? Eu vou ter ali um aço inox, né, que é um 306L, vou ter um aço ali inox, né, que vai ser o 420. Qual que você vai selecionar? Você vai selecionar o 306L, porque ele vai ter uma estrutura CFC, ele vai ser um ácido inoxidável austenítico, e ele vai ter uma melhor resistência aqui quando eu estou falando em termos de transição dúctil frágil, ou seja, em temperaturas mais baixas, esse aço ele não vai ser tão sensível ali em termos de absorção de energia caso tenha algum impacto. Já um ácido inoxidável ferrítico aqui, o ferrítico ou martensítico, ele pode ter uma boa resistência à corrosão, ele pode ter uma boa resistência mecânica, mas ele vai tender a ter aqui uma transição dúctil frágil e muitas vezes em menos 40 graus, você já pode estar num patamar de fragilidade. Normalmente, quais elementos eu vou adicionar ali para aumentar a resistência a frio? O elemento principal aqui que a gente vai estar trabalhando é o níquel, o cromo. O cromo ele não vai tornar um material austenítico, ele vai ajudar no inox. Mas o níquel aqui é o principal, porque esse aqui é um elemento que vai favorecer a formação aqui de uma fase austenítica. Então, o níquel ele é um elemento interessante para se adicionar quando você está querendo ter resistência em baixa temperatura. Então, é importante saber que os materiais têm a transição dúctil frágil, então você vai ter que selecionar materiais que eles estejam no patamar superior para que, caso você esteja numa temperatura baixa, o seu material não frature de uma maneira frágil. E tem casos icônicos assim que aconteceram acidentes por conta disso. Tem uma ponte no Canadá, né, nos Estados Unidos, a ponte de Ohio, que era uma ponte que estava numa temperatura muito fria, ele sofreu um processo de fragilização unido à corrosão sob tensão e ele fraturou. O próprio Titanic, muita gente diz que parte do dano que ele sofreu foi porque o aço utilizado ali no casco, ele não era um aço especial para águas geladas, como a água estava muito gelada, ele perdeu a resistência dele aqui ao impacto,
Quando ele sofreu o impacto, ao invés de ele absorver esse impacto e deformar, ele fraturou e entrou água, e boa parte de vocês já devem ter visto o filme, ou pelo menos ter conhecido a história, né? Não sei de qual geração são os senhores, mas a minha geração viu bastante ali o Titanic e a história de maneira geral. Vamos aqui olhar uma diferença sobre alguns tipos de aço, né? Quando a gente está olhando aqui a classificação de aços, aqui, de maneira geral, aços ao carbono. À medida que eu estou alterando a quantidade de carbono ou o tipo de aço, eu vou ter alteração das propriedades. Então, aços ao carbono comum, eu tenho uma faixa de propriedade aqui de 300 a 485 MPa, né? Eu tenho aqui uma dutilidade na faixa de 20 a 30 por cento. Quando eu venho aqui para aços de alta resistência ou aços de baixa liga, eu já começo a ter uma maior resistência mecânica, ao mesmo tempo que eu também tenho uma maior tensão de escoamento e começo a ter uma tendência ali de perda de ductilidade. Aí quando a gente vai pegar aqui alguns aços, né, para entender a aplicação deles em aços aqui que foram temperados e revenidos, a gente também tem aqui ó, o 1040, 1080, 1095. Lembrando, o que são isso aqui? 0,4% de carbono, 0,8% de carbono, 0,95% de carbono. A classe 4130 e 4140, que a gente falou pra caramba ali nas outras aulas e falamos também nessa aula. E a classe 6150, que é uma classe super ligada. As propriedades mecânicas elas já aumentam bastante, a gente tem uma tensão ali, a resistência bem elevada, que pode chegar a 1500, 1960, 2170 MPa de resistência, né? Não é tensão de escoamento, a tensão de escoamento aqui é variável. Ah, professor, mas isso vai depender de quê? Vai depender do revenimento que você está realizando. Por exemplo, aqui ele está falando 24 e 11. Por quê? Se o seu material ele tem uma resistência maior, a tendência dele vai ser de ter uma dutilidade menor. Isso significa que o revenido dele foi feito de uma maneira mais suave. Se o seu aço tem uma resistência de escoamento ali menor, ele vai tender a ter uma dutilidade maior. Significa que o material sofreu um revenido mais intenso. Então, eu tenho um material, ele já é bem resistente, eu faço a têmpera nele, e a têmpera ali ele está bem rígido, está com uma alta resistência, mas ele é frágil. Daí eu faço o revenido. O revenido ele permite que o meu material fique menos rígido, né? Reduz um pouquinho a resistência mecânica, mas eu aumento a dutilidade, aumento a tenacidade da fratura. Então aqui eu tenho as diversas aplicações para os tipos de aço que podem ser temperados e revenidos. Aqui eu tenho algumas outras classes de aço, para a gente revisar aqui os aços inoxidáveis. Eu tenho aqui as classes dos 409, 446, tal como aqui recristalizado. Olha a resistência aqui dos aços inoxidáveis ferríticos, 409, 446. 380 MPa, 515 MPa. Se você olhar esses aços, eles não são os mais resistentes que tem. Você tem um monte de aço ao carbono ali que tem uma resistência semelhante. Mas por que você vai estar utilizando ele? Porque você está querendo uma resistência à corrosão. O ácido inoxidável você vai utilizar quando você quer resistência à corrosão. O austenítico, com baixo carbono, você vai utilizar aqui também quando você quer a resistência à corrosão elevada. Esses aqui são os aços mais utilizados na indústria do petróleo e gás. Basicamente, 304, 316L e diversas outras indústrias também utilizam, a indústria petroquímica utiliza bastante ali os aços inoxidáveis. E a vantagem aqui do austenítico é a aplicação ali quando você está falando em temperaturas mais criogênicas, temperaturas mais baixas. E aqui a gente tem ainda os martensíticos, né, que são os aços inoxidáveis que têm a formação de martensita. Eles têm uma tendência ali de ter uma resistência um pouquinho maior, exatamente porque ele tem a presença da martensita e ele normalmente é utilizado ali em cutelaria, quando eu estou preparando ferramentas que eles precisam de ter uma resistência, uma dureza maior, associado ali à capacidade ali de resistência à corrosão. E tem alguns aços especiais aqui, o 174pH, que é um aço endurecido por precipitação. Ele tem uma dureza muito elevada, esse aço que é muito utilizado na indústria de petróleo e gás também, que é o 4pH, ele é muito utilizado na indústria química, petroquímica e processamento, além da indústria aeroespacial. E aqui a gente tem mais ou menos a composição química, né? Se vocês quiserem dar um pause e voltar um pouquinho o vídeo para vocês olharem as composições químicas de cada um dos aços, é interessante só para vocês terem uma noção de, por exemplo, o martensítico aqui ele tem tantos por cento de cromo e tantos por cento de carbono. Quando eu venho aqui no austenítico, ele vai ter uma quantidade elevada de cromo, mas também uma quantidade elevada de níquel. Então, você já consegue ter ali uma diferenciação de quais são as variações químicas que a gente pode ter para ter uma propriedade mecânica nesse tipo de aço. Beleza, minha gente? A aula aqui sobre aços que eu queria dar um geralzão era isso, só para a gente dar uma revisada
numas classes gerais de aço e as propriedades mecânicas. Vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.